vai ser muito importante para mim. Né? Então, dividir os meus projetos, né, com você sempre, né, para mim é muito importante. Então, assim, fiquei muito feliz de poder falar dele. É, assim, a primeira vez, né, que eu tô falando sobre ele. E eu queria muito, realmente, que fosse aqui, né, com você, porque eu acho que antes da gente falar, né, de fones de ouvidos para pais, para as escolas, é super importante a gente falar para os audiologistas, né? Para as pessoas que realmente cuidam da audição e que são responsáveis por multiplicar esse assunto. Então, fico muito feliz de poder estar aqui. Que bom, nós também. Eu tenho certeza que vai contribuir muito aí com os nossos argumentos, né? Porque a gente sabe de todo o cuidado com a saúde auditiva, a gente conhece aquela regrinha de tempo de exposição, volume, enfim, toda essa parte teórica bonita a gente conhece. Agora a gente quer saber na prática algumas dicas e é isso que você vai contar pra gente, né? Vamos lá. Sim, sim. Vamos começar com a cereja do bolo. Eu acho que é uma dúvida que todo mundo quer saber, não só fonoaudiólogos, especialistas em audiologia, mas também outros profissionais da saúde e usuários de fone de ouvido, né? A gente quer saber, primeiro, se existe um fone melhor do que o outro. Por exemplo, eu estou com um aqui, esse é melhor ou pior do que o outro? Existe algum recomendado? A gente hoje tem usado tanto o fone de ouvido, né, Carla? Com esse trabalho home office, com essa demanda de aulas em casa, né? Então, o fone de ouvido tem sido realmente muito utilizado, né? Se fosse antes da pandemia, se a gente estivesse falando antes da pandemia, nós estaríamos falando de fone de ouvido para uso no lazer. Para lazer, né? Agora a gente está falando para uso no trabalho também. Então, acho que é um tema extremamente relevante, não só para quem gosta de ouvir uma música, ver um vídeo, mas também para quem trabalha usando fone de ouvido, né? Vamos lá. Existe um fone melhor do que o outro? Então, o fone ideal é o fone seguro, né? E essa questão, a gente até um tempo atrás, a gente tinha essa questão do fone externo, do fone de inserção, o headphone ou fone de inserção, e agora a gente tem os earbuds e tem uma gama, né, muito grande de fone. O importante é a gente saber o tempo de uso e o volume, né, do uso desse fone. Então, isso é uma coisa que é extremamente importante. Então, a primeira coisa, né, para a gente pensar em 85 dBs, em um tempo seguro de exposição, acho que deu uma caída aqui. No tempo seguro de exposição é você pensar, né, num fone com limite de saída, porque aí, de fato, você fica tranquilo. Então, o fone ele tem que ter, né, uma potência de 15 milivolts para poder, né, ficar mais tranquilo, né? É uma amperagem que não permite que o som aumente. Então, normalmente, esses são os fones de crianças. Né? Vamos dar uma pausa aqui, por favor. Eu acho que tem duas coisas importantes aqui para a gente frisar, porque são informações extremamente relevantes. Então, você está dizendo que o ideal é que a gente veja na embalagem do produto que a amperagem seja até 15 milivolts, certo? Isso. E tem um outro ponto que a Mabi está levantando aqui, que eu acho que você vai falar um pouquinho depois também, mas eu acho legal já começar a abordar, que é a questão física, né, da inserção. Então, ela disse que sente que os fones de inserção machucam depois de um tempo, né? E a gente tem que considerar também a questão anatômica e ergonômica para a escolha do fone, né, Carla? Sim. Então, o fone de inserção, o ideal é quando a gente compra que ele venha com mais opções de olivas, né, da borrachinha da ponta. Isso. Para você escolher o tamanho ideal. Então, só que assim, às vezes não vem, né, mais opções. Então, assim, a gente tem opções para poder comprar as olivas mais confortáveis,
E aí a gente tem uma série de lugares que tem tanto essa redondinha, né, como uma que parece o protetor auditivo ocupacional, né, de flangezinhas. Então, assim, a gente tem como colocar um fone que seja mais confortável. Normalmente, o headphone acolchoado, ele é mais confortável que o de inserção. E aí, assim, pegando um gancho nisso, na questão de inserção, ser mais fácil de carregar, né, a gente tem que pensar numa coisa que é muito importante, que é a contaminação desse fone. Né? A gente tem hábito de pegar o fone de inserção, jogar na bolsa, jogar na mochila, e ele fica muito solto. Então, assim, foi feita uma pesquisa e 87% dos fones pesquisados, né, estavam contaminados e tinham inclusive, né, Staphylococcus aureus. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande, né, de contaminação de fone, porque a grande maioria das vezes ele fica solto. E a outra coisa que é importante é frisar que o fone, ele é pessoal, intransferível, a não ser que você tenha um álcool isopropílico para poder limpar, porque aí ele limpa e não danifica, né, o equipamento, você não pode emprestar. Porque a minha flora bacteriana, por mais que às vezes eu não tenha uma otite, que eu não tenha uma otomicose, a minha flora bacteriana é diferente da flora bacteriana do outro. Então, às vezes, uma coisa que não faz mal para mim, que está no meu fone, não é a mesma coisa da outra pessoa, de quem eu estou emprestando. Então, assim, a gente tem sim que ter conforto, mas é muito importante a gente pensar nessa questão da limpeza do fone, do não emprestar o fone. E aí, bom, tá todo mundo muito agarrado, né, com a questão do home office. Eu vejo, né, isso aqui em casa. Eu tenho uma de 16 que ainda não voltou, Belo Horizonte, ensino médio não voltou, deve voltar em agosto. E tenho uma de 25 que dá aula online. Então, são demandas completamente diferentes. E uma coisa que eu pego muito no pé, primeiro que, assim, o fone usado por elas normalmente é um fone seguro, né? A gente tem esse headphone, mas a gente também tem fones de inserção que tem esse limite de saída. Então, o comum é o headphone, mas a gente tem fones de inserção com limite de saída. Mas a gente tem, né, aplicativos tanto para o computador quanto para o celular que limitam essa saída do volume. Então, que você pode programar, dependendo do tempo, hoje eu vou ter só uma reunião online, o resto eu vou trabalhar, não vou precisar usar o fone. Então, você pode ter um tempinho maior, porque a gente sabe da questão, né, do tempo de exposição. Essa questão da aula, do uso de fone, né, dessa exposição, a gente teve agora, no dia 19 de maio, uma reunião, um fórum da OMS discutindo, né, o uso de fones, a perda auditiva induzida pelos fones de ouvido. E na semana que vem, dia 7, a gente vai ter uma reunião específica, né, é um grupo que está trabalhando com material que vai ser utilizado nas escolas para poder trabalhar essa questão do cuidado auditivo no currículo escolar. Né? E assim, eu estou muito feliz que eu faço parte desse grupo semana que vem. É legal ver esse assunto sendo discutido nesse meio, né? Isso é uma luta há quantos anos eu te vejo falando sobre isso? Sim, assim, estou muito, muito feliz porque é uma discussão de como trabalhar isso no currículo escolar. Né? E isso é uma coisa que a gente precisa saber, porque a gente não vai deixar de ter atividade online, né? Assim, tem escolas aí em São Paulo que já eram híbridas antes da pandemia. O objetivo, por exemplo, ele tinha umas disciplinas no ensino médio, né? Porque a minha caçula tem amigas que moram aí e que já tinham disciplinas online. Então, assim, a gente, com certeza, em muitas coisas, a gente vai manter essa questão, né, desse trabalho, desse estudo, dos cursos online. E o espaço é muito compartilhado.
Então, assim, uma coisa que eu sempre pego muito no pé é não usar um fone só, né? Ou você fica sem fone ou você usa os dois, porque senão a tendência é aumentar, né? Essa questão muito importante e eu acho que vale a gente falar um pouco mais sobre isso, né? É muito comum e eu já me peguei fazendo isso e na mesma hora, quando me dei conta, eu mudei a postura, mas é muito comum a gente, né, tira um, fica para um lado só, depois coloca o outro, né, para dar aquela descansada, ou então para a gente ter acesso aos sons externos, ou tá esperando, ou tá conversando com alguém, enfim. É um hábito nocivo para a nossa audição, né? Pensando não só no risco da gente aumentar a intensidade desse som, mas também a questão do próprio processamento, né? Do esforço que você faz a mais para poder processar esse som que você está recebendo. Então, não é muito interessante esse hábito, né, Carla? A gente olha tem que o David que está falando, né? aí que muitos músicos fazem isso e realmente é muito perigoso. O músico tem muito hábito de usar o in-ear de um lado só. E aí, na hora que a gente vai olhar, vai ver o que está saindo, né, de música, aí a gente assusta, porque a gente precisa de estar ouvindo dos dois lados. E quando você está no palco, você está com uma orelha aberta, o som, principalmente dependendo de onde você esteja no palco, o som é muito intenso. Então, a tendência de aumentar para receber aquelas referências que foram escolhidas, né, para mixar, que o técnico de monitor está mandando para o cantor ou para o músico, ele vai tender a aumentar. Né? Eu já peguei cantor que eu levo, às vezes, a minha manequim, a Tina, para poder, né, olhar na passagem de som o que está saindo para os músicos, ou às vezes eu peço para abrir na mesa um canal para mim, para eu poder ficar acompanhando e colocar ali no bodypack. 50% está saindo isso na música, né, do show que é mais intensa, 70%, 100%, o que está saindo. E eu já peguei músico com 124 dBs saindo na orelha. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a tendência é essa realmente de aumentar, e é importante, muito importante, a questão do processamento. Né? A gente não pode deixar isso de lado. Então, o ideal é, se a gente mantiver, né, o volume baixo do fone, a gente consegue ouvir os sons externos e a gente vai trabalhando, né, a atenção auditiva, vai fazendo um trabalho de processamento desse som para que você possa usar isso de uma forma segura. Eu acho que um dos critérios também para a escolha do fone, me corrija se eu estiver errada, é o quanto de ruído externo você tem no local que você costuma usar, né? Então, sim, pensando mais uma vez em home office, né? Tem casas em que você tem várias pessoas trabalhando em home office, sim, ao mesmo simultaneamente, tempo, né? Então, tem várias pessoas falando ao mesmo tempo, e para a gente não só escutar melhor, mas para a gente poder se concentrar naquela atividade, a gente acaba aumentando um pouquinho a intensidade do som. Isso é muito perigoso, né? E é claro que quanto menos vedação tiver o fone, maior é a intensidade provável, né, que você vai se sentir melhor se tiver esse ruído competitivo, né? E tem fone que cancela ruído, né? Vamos falar um pouquinho, Carla, sobre os tipos de fone, porque eu achei bastante curioso quando eu li seu livro, que apesar de eu conhecer todos os fones que você descreveu ali, não são poucos, né? Eu achei interessante que você trouxe as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos. E eu fiquei pensando, poxa, o quanto a gente trabalha isso, né? O quanto nós, responsáveis pela saúde auditiva da população, enquanto nós, como influenciadores digitais, como professores, como fonoaudiólogos que atendemos a população, o quanto nós estamos preparados com esses argumentos, né? De forma tão detalhada, né? Para falar um pouquinho quais são as vantagens e desvantagens de cada um dos modelos.
fone? É uma coisa que, assim, que me chamou muita atenção, porque, assim, na hora que eu estava pesquisando e levantando, né, para poder escrever e ter esses exemplos, até então eu tinha muito na cabeça, assim, o cancelamento, o fone com cancelamento, ele é um fone bem interessante, porque a gente tende a não aumentar o som e aí realmente você tem a audição mais segura do que usar um fone num lugar que você tenha ruído e que acabe, às vezes, fazendo essa competição. Só que aí eu vi que existem pesquisas, porque realmente o uso dele é muito novo, né? Quando a gente para pensar em fone, quando eu fiz o doutorado, que o trabalho era, né, ver o que estava, desenvolver um programa para a escola, para poder prevenir perdas induzidas por fone, e isso foi em 2010. Então, assim, a discussão na época realmente era muito fone de inserção e headphone. E aí, hoje em dia, a gente tem essa entrada, né, dos fones de cancelamento. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção é que, como você acostuma ouvir sem essa competição, você acaba atrapalhando o processamento auditivo. Então, assim, a gente não sabe o impacto disso mais para frente. Então, é um fone que a gente realmente tem que usar mais comedido. Não dá para usar, primeiro que, assim, se você sair com ele na rua, o risco que você tem é grande, né? Se você às vezes vai atravessar uma rua, alguma coisa, você tá sem sem essa referência do ruído externo, é complicado. Mas o que me chamou muita atenção são os estudos que estão começando a fazer, né? Que está começando a sair alguma coisa falando sobre essa alteração do processamento auditivo em relação a esse uso exagerado e o uso contínuo de fones de cancelamento. Então, assim, é uma coisa que a gente realmente... Tanto que hoje em dia, quando as pessoas me perguntam, eu falei, bom, ele é bom, mas você tem que tomar cuidado, né? Ele não tem o cuidado, o impacto da questão auditiva, se você souber segurar, né? Souber usar, porque já diminui em cima da questão, né? Do ruído competitivo. Mas é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque a gente de fato não sabe ainda o que isso vai trazer de impacto. E quais são os tipos que você descreveu no seu livro? Vamos lá. Tem o de inserção. O de inserção, que ele, né, assim, ele tem a questão de quando você escolhe uma oliva adequada, ele dá um vedamento bom, ele é confortável, né? Então, assim, o de inserção a gente tem, né, os fones que vêm junto com alguns, né, aparelhos, alguns smartphones, e aí ele é um pouquinho diferente, né? Ele tem uma vedação diferente, então sempre o de oliva do tamanho adequado, de inserção, tendo a oliva que você pode escolher, né, é mais interessante. A gente tem o circunaural, que normalmente são aqueles maiores que são utilizados, né, muito em estúdios de gravação. Tem os headphones tradicionais, e aí a gente vai ter com Bluetooth, tem, né, uma variedade muito grande. Deixa eu só te interromper rapidinho, vamos lá. O de inserção, a gente tem esse que tem a oliva, e tem um que ele não é anatômico, né? Que ele já vem que vem com aquela espuminha, mas ele vem com o lado... ele tipo aquele de avião, né? Tipo de avião, exatamente. Sim. Ele é aquele mais antiguinho, né? Que é tipo uma concha que tem lado e que usa uma espuminha ali por cima, né? Não é oliva que veda, é a própria concha do fone que veda. Ele também é um fone de inserção, mas ele, além de ser extremamente incômodo, né? Eu acho extremamente desconfortável, ele não veda bem, né? Ele é completamente diferente desse
que tem essa oliva, essa borrachinha na ponta, Sim. né? Foi o que você falou que vem com a maioria dos smartphones. Então, por exemplo, se você for ficar um tempo grande, né, usando o de oliva, se você controlar, né, o volume, sempre do volume médio para baixo, né, a gente fala assim, sempre volume médio, nem sempre. Dependendo do fone de ouvido, às vezes o volume médio pode ser mais intenso do que 85 dB. Né? Então, a gente tem que pensar isso, porque assim, não é só o fone que você tem de ruído. Né? Às vezes você tira o fone, o lugar que você está é ruidoso. Então, a gente tem que pensar muito nessa dose de ruído semanal que a gente está expondo nossa audição. Então, assim, a oliva, ela dá uma protegida e você tem essa referência, né, do som externo. Então, se você cuidar para não aumentar o som ou colocar, né, os aplicativos que tem, tanto para o computador quanto para o celular, é muito legal. Né? Assim, evitar o cancelamento de ruído, porque assim, o cancelamento de ruído ele é muito interessante, às vezes quando você está num lugar que você precisa, um período que você precisa focar muito, que não é aquele uso constante, ou às vezes para uma pessoa que está precisando de receber informações num lugar da mesma forma, né, com muito ruído competitivo. Ou quando você vai viajar de avião, quando você está muito cansado, né? Chega no final do dia, você está muito cansado, com dificuldade de se concentrar, você pode utilizar essa tecnologia, né? Porque o perigo é justamente você viver usando essa tecnologia durante todo o seu dia, né? Normalmente quem busca essa tecnologia já é uma pessoa que tem uma certa dificuldade em prestar atenção, em direcionar, em focar a atenção na relação figura-fundo. Então, exatamente, Fernanda, o ideal, né, é que seja realmente um uso pontual, esporádico, né? Então, seja porque, como a Carla falou, você está num ambiente com muito ruído naquele momento e aí você precisa muito prestar atenção naquele som e aí você pode utilizar o cancelamento, ou então você está no final do dia muito cansado, ainda tem que participar de uma reunião online, por exemplo, né? E você precisa da ajuda ali da tecnologia para te ajudar a se concentrar, a prestar atenção. Então, esse é um risco importante e eu achei legal você citar isso. Fora o fone que tem um cancelamento de ruído, a gente tem o circunaural tradicional, sem cancelamento de ruído, e tem o headphone, como você estava falando, que é o headphone também tem aquele com espuminha, né? Que é aquele mais antigo. Sim, sim. E tem o headphone de um lado só, que você já falou, né? E acho que é importante a gente voltar a falar. Tradicionalmente era utilizado pelo pessoal de telemarketing, né, Carla? Sim. E hoje em dia, assim, a gente tem opções de fones, né? Que o microfone tá junto, então é sempre importante, né, usar. E uma coisa que eu achei bem legal, que eu não sabia, e aí você fica meio refém, né, o iPhone ele vem com um programa de limite de saída, né, que você pode colocar no telefone às vezes sem a criança, sem o adolescente até saber. Você tem uma senha, né, tem um caminho que você faz, que você limita a saída do volume e não vai aparecer na configuração que foi feita essa alteração. Para os outros, para o Android, você tem que baixar um aplicativo para poder conseguir fazer isso. Mas o iPhone você consegue, tem o caminho certinho. Muito então, legal. Assim, eu achei muito interessante, porque às vezes você está com um monitoramento que às vezes, eu não consigo comprar um fone, apesar de que assim, a gente tem indústrias, né, fora que tem um trabalho muito legal com fones, que tem um cuidado muito grande. E aí foi feito, até saiu no New York Times, e eu compilei também, colocando quais são os fones e a saída desses fones que são mais seguros, e aí vai caindo até os que,
né, não tem, que você pode até comprar, mas que você tem que pensar ou no tempo de exposição ou nesse limite, né, de saída. E aí, assim, a gente tem que pensar que o fone, ele é seguro na configuração que ele foi vendido, né? Se você alterar um plugin, alguma coisa assim, ou né, algum fio, algum cabo, dependendo de como você utilize, você também pode perder a segurança dele. Então, assim, é super importante respeitar essa configuração que foi colocada, né, nas instruções do fabricante. Então, assim, quando a gente quer um fone seguro, a gente tem que tomar cuidado na escolha, mas tem que tomar cuidado no uso também. No smartphone, eu acredito que todos eles hoje tenham essa função. Quando você aumenta muito o volume, chega uma hora que ele avisa, né? Limite máximo de segurança. E aí começa a ficar vermelhinho. Já é uma forma da gente poder monitorar, né? Porque tem algumas pessoas pedindo mais dicas sobre isso, que realmente é algo bem interessante. Se você lembrar o nome do aplicativo do Android... O aplicativo, tem um aplicativo que é o SoundLock, que ele serve isso tanto para o celular quanto para o computador. E aí, para o Android, para o celular, tem o limite de volume, né? Ele chama assim, ou volume lock ou sound lock. Então, assim, a gente tem alguns aplicativos, esses aplicativos, depois eu te mando, porque aí você divulga aí, que são aplicativos super interessantes, assim. Agora, do mesmo jeito que a gente tem, né, os smartphones que realmente fica vermelhinho, avisa, os adolescentes, eles sabem também uma forma de desabilitar essa função. Claro. Então, tem alguns meninos que viram assim, não. E aí fica, às vezes, eles desistem quando o smartphone tem um caminho muito complexo para você desativar. Mas quando o smartphone tem um caminho mais simples, assim, complicado, porque eles desabilitam mesmo a função. Porque, e dá para os pais gerenciarem esse uso do smartphone por meio de uma senha, né? Isso dá para fazer no Android também? O iPhone dá para fazer isso, assim, com certeza. O Android dá para fazer, mas é via alguns desses aplicativos. Porque depende do fabricante de Android, né? Pode ser Samsung, LG, né? Isso, Então, assim, você tem que jogar, né, na internet para poder ver direitinho o modelo. Né? Eu coloquei, assim, no livro tem o passo a passo do iPhone, porque é o que fica que é o mais claro de ver qual é esse passo a passo. Então, ele tem Camila perguntou o nome do livro, Carla, deixa eu ler aqui para ela. Como escolher os fones de ouvido corretos para não colocar sua opção em risco. Daqui a pouquinho a gente fala como é que você consegue ele. E uma coisa que a gente pode, né, fazer quem quiser brincar, né, e compartilhar, a gente pode fazer depois um sorteio entre a galera que está assistindo, né, a live e compartilhar, porque aí marcando nós duas a gente depois faz um sorteio dessas pessoas que... Legal, a gente vai organizar então o sorteio, viu? Isso foi novidade, apareceu aqui agora. Sim. Carlinha, para a gente finalizar aqui, eu queria que você contasse pra gente as principais dúvidas de quem usa fone de ouvido, né? Eu vi que você colocou algumas perguntas lá no livro, perguntas e respostas, como por exemplo, posso dormir com fone de ouvido, né? Essa pergunta eu achei super interessante porque a gente que trabalha com aparelho auditivo recebe quase todos os dias, né? Posso dormir com aparelho auditivo? Então é uma dúvida extremamente comum. E é claro que não poderia ser diferente com o fone de ouvido, né? Outra pergunta que você colocou lá é como saber se o meu fone é seguro, né? Enfim, tem várias perguntas que eu achei interessantes e você responde todas elas. Eu queria que você comentasse pra gente, assim, primeiro como é que você fez esse levantamento das perguntas e também queria
você respondesse se dá para dormir com fone de ouvido. O que a gente fala para quem pergunta isso pra gente? Não pode, né? Porque, assim, o cérebro precisa de dar uma descansada, a audição precisa de dar uma descansada. A gente o córtex não precisa, dorme, né? Ele não dorme. Então, assim, a gente precisa tirar. E, normalmente, a pessoa que ela tá dormindo com fone, ou ela tá dormindo porque ela tá afim de escutar uma música e, às vezes, alguém no quarto não quer ouvir, ou porque ela, né... Esse período de pandemia, a gente está com um aumento de queixa muito grande de zumbido, né? E aí a pessoa quer colocar para poder não ouvir. Então, assim, dormir com fone é assim, algo que não deve ser feito. A última opção é se pensar, primeiro, que não é confortável, né? Quando a gente pensa num protetor auditivo para dormir, você não vai pensar num protetor de concha, você não vai pensar num protetor que seja rígido, você vai pensar num protetor maleável, um protetor que seja confortável. Então, primeiro, que não é uma coisa muito confortável. Então, até para relaxar, para descansar, para ter um sono revigorante, não é muito legal. Segundo, que é a questão de você já ter uma exposição sonora o dia todo. Então, na hora de dormir, é hora para dormir, para descansar, para deixar, né, seu corpo ficar pronto para o dia seguinte. E é perigoso, porque você não sabe, né? Você vai gastando sua dose de ruído, normalmente já é gasta durante o dia, né? A gente não precisa da noite. Então, assim, fone de ouvido para dormir de jeito nenhum. Não dá. Por conta do estímulo e do barulho. Sim, né, que você tem do barulho. Sim. Tem pessoas que perguntam. E tem pessoas que perguntam: eu posso dormir com aparelho auditivo porque eu preciso escutar quando alguém chega, eu preciso escutar, sei lá, qualquer tipo de estímulo, ou até mesmo eu estou fazendo uma terapia de tratamento de zumbido. Então, são casos específicos e aparelho auditivo é outra abordagem, né? Então, é só para a gente deixar claro aqui que são abordagens diferentes aqui, né? A gente está falando de fone até de ouvido. Quando você está falando, sim, até de zumbido e tal, de um ruído mascarado para dormir, normalmente você programa um período para a pessoa realmente, né, dar uma descansada. Você precisa de tirar o foco, né? Mas dormir com fone não é uma coisa, não é uma opção saudável. Não é legal. Quando você fala dormir com fone, você pensa em dormir escutando uma música, dormir escutando um vídeo no YouTube, dormir vendo um filme, né? Então você tem estímulo ali a todo momento sendo recebido. E o que a gente tem que pensar é que normalmente, assim, a gente acaba usando o fone para escutar uma coisa que a gente gosta. E aí, quando você escuta o que você gosta, né, você raramente vai ter um limiar de desconforto, de irritabilidade, de dor. Então, os alertas que a gente tem do corpo, eles não estão funcionando, né? E às vezes a gente fala assim, beleza, eu coloco baixinho. Se você tem certeza que você coloca baixinho, se você vai dar uma cochilada, né, durante o dia, se o lugar está muito ruidoso, ainda vai. Mas quando você fala eu posso dormir de fone, quando você generaliza, você tem que lembrar que adolescente normalmente escuta música de 70% do volume para cima. Ele não vai ouvir para baixo, rarissimamente. É antissocial passar o dia inteiro e a noite toda com fone no ouvido, né? Sim, mas uma pergunta que eu coloquei no questionário quando eu fiz, né, o doutorado era se você usa o fone para se isolar das pessoas. E, assim, uma porcentagem grande de adolescentes na época, em 2010 até 2013, eles usavam o fone para se isolar das pessoas, às vezes sem música. Mas, tipo assim, tô de fone, não chega perto. Ah, tô de fone, você vier falar comigo, eu não vou te ouvir. Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está falando com uma população como um todo, né? Assim, o livro, quando eu fiz pensando em perguntas e respostas mesmo, é a grande parte dele, né? E aí, assim, para os pais, para a escola, para os fonoaudiólogos, para os audiologistas, né? Para a gente realmente começar a
questão de que a criança, o adolescente precisam desse cuidado, né? A prefeitura aqui em Belo Horizonte, ela lançou um concurso que teve para a área de saúde. Um dos pré-requisitos para poder assumir a vaga é uma opção dentro da normalidade, em todas as frequências. Então, assim, se uma frequência for em 30, 35, você não entra. E aí, o que a gente está fazendo? Como que está em risco, né, o futuro profissional dessa galerinha? Porque a perda em 6 mil para o uso de fone, tanto que às vezes eu chego, vou fazer uma audiometria, e aí viro para o menino e falo assim, nossa, você está usando mais seu fone na orelha esquerda, né? Como assim? Como é que você sabe que eu estou usando fone mais sem uma orelha? Eu falei, porque só a audiometria está me contando. Então, a gente já está vendo muito entalhe, mesmo dentro de uma faixa de normalidade, e a gente tem entalhes, às vezes, maiores do que o cara que trabalha na indústria. Porque o cara que trabalha na indústria, acima de 85 dBs, ele está protegido. E a gente tem menino colocando quase que um avião, decolando dentro da orelha o tempo inteiro. Então, a perda induzida pelo fone é mais rápida. Porque você está escutando uma coisa que você gosta, então não te irrita, você não fica do lado de daquelas chaleiras que fervem, apitam, mas você fica do lado de intensidade muito maior. E fica, porque você não tem desconforto, né? Com certeza, muito bacana. Eu disse para vocês que tinham muitas informações interessantes aqui, eu tô adorando o nosso papo. E, Carla, queria te agradecer muito, muito, mais uma vez, por você ter aceito aqui o nosso convite. Eu conversei com a Carla Bailo, que acabou de lançar o livro Como Escolher os Fones de Ouvido Corretos para Não Colocar a Sua Audição em Risco. Carla, como é que as pessoas podem adquirir o seu livro? É só entrar no meu Instagram, @carlabailho. Lá tem o link da bio, você cai direto no link para poder comprar o livro. Ah, que legal. E a gente vai organizar um sorteio aqui também, tá? Vamos organizar um sorteio. Sim. Muito obrigada a todos que participaram. Parabéns pelo seu trabalho, por esses anos de estudo. E muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco, tanto ao vivo quanto os que estiverem assistindo essa live gravada também. Obrigada a todos. E eu estava morrendo de saudade de fazer live aqui. Eu estava com saudade de ver esses papos, né, da gente poder ouvir mais coisas da áudio e assuntos que, assim, né, nem sempre são tratados, assim, no dia a dia e que é muito legal, né, e é muito gostoso a gente estar batendo esse papo. Te agradeço. Obrigada. Se você gostou dessa live, compartilha com seus amigos, dá um print e compartilha nos seus stories para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Muito obrigada, uma boa noite, uma ótima semana para vocês. Se cuidem e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau.